Senhor Jesus, as áreas da vida deste teu povo. Abençoe a cada um, Senhor, nesta noite em particular. Visite, Senhor Jesus, as áreas da vida, ó Deus, e nessa área onde está havendo dificuldade, dá sabedoria, Senhor. Auxilia-nos, ó Pai. A noite é do estudo, Senhor, da tua palavra. Venha falar conosco, Senhor. Venha falar poderosamente. Usa o teu vaso nesta noite. Usa, Senhor Jesus. Joga por terra todo impedimento, toda barreira. Joga por terra, Senhor, todos os dardos inflamados do adversário. Peço-te, Senhor Jesus, encarecidamente eu peço, retire dos olhos as escamas, retire dos ouvidos todos os tampões, para que, ouvindo a tua palavra, Senhor, venhamos a gravar o que nos é ensinado na tábua de nossos corações, para não voltarmos a pecar contra ti, Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Deus, abra, Senhor, os nossos olhos, traga da tua luz sobre essas nossas vidas, não nos deixe enganado, mas que a tua resposta, Senhor Jesus, seja para nós, ó Pai, como um abrir de olhos, Senhor. Ah, Deus, é o Senhor que pode todas as coisas. Senhor, não somos nada, mas o Senhor é tudo. Somos apenas pó e cinza. E cremos, Senhor, e sabemos que em Ti, ó Deus, podemos todas as coisas. Em Ti, Jesus, podemos todas as coisas. Mas sem Ti, Senhor, nada poderemos fazer. Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos aqui. E Espírito Santo, tens legalidade de fazer do teu trabalhar e usar dos teus vasos nesta noite. Sim, Jesus, porque a Ti seja dada honra, glória, majestade e louvor para sempre e sempre. Amém, Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus por este momento de oração. Passo a liderança do trabalho para o nosso pastor. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Hoje estamos num número bem reduzido, né? O pastor Samuel está gripado, falou comigo, mas nós estamos aqui para aprender um pouco da palavra do Senhor. Osana vai cantar o hino. Logo após a Osana cantando o hino, o pastor Leandro estará trazendo o estudo nesta noite para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom. A paz do Senhor, irmãos. A gente está com problema ali também no playback, né, para poder passar. Então nós vamos cantar um corinho para a honra e glória do Senhor, né? Afinal de contas eu não vim aqui me aparecer para ninguém, né? Vim exaltar o nome do Senhor. E o corinho diz assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quem conhece? Ah, todo mundo cantou? Ninguém levanta a mão? Quem conhece? Então agora vocês aprenderam, leiam aí, vamos cantar novamente. Eu quero ser, declare isso com o teu coração, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Por quê? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único de... O que Ele veio fazer aqui hoje? Nós viemos dar tudo para Ti, Senhor. A força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, porque é hora de adorar a Deus. Esse vocês conhecem? É hora de glorificares, é hora de dizer que te amo, é hora de exaltar teu nome, é hora de adorar a Deus, é hora de glorificar-lhe, é hora de dizer que te amo, é hora de invocar seu nome, e com as mãos levantadas. Você não tem mão? Te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos e exaltamos seu glorioso nome. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Está meio friozinho, mas hoje Deus tirou eu e você da cama, do colchão, para nós aprendermos mais um pouco dele. Amém? Pode colocar o estudo, irmão, por gentileza, na tela? Quem está feliz com Jesus, irmão? Graças a Deus, né? Não é pelas circunstâncias, pelas dificuldades ou pelas provas que nós passamos, que nós deixamos de ter felicidade com Cristo, né? Nós não servimos a Ele só com sentimento, né? Servimos pelo que Ele é. Ele nos salvou. Se você está sentado nessa cadeira, é porque Ele te salvou. Ele tem um projeto na sua vida. Eu estou feliz hoje, meus irmãos, porque são coisas pequenas, meus irmãos, que às vezes nós não valorizamos, né?
Hoje eu tinha uma reunião e o nosso presidente mandou uma mensagem para mim, perguntando para mim se eu ia conseguir dar aula hoje. Eu falei para ele, fica no QAP aí. Eu falei, porque eu não sei se vai dar tempo. E, meus irmãos, é isso que nós temos que ter. Essa amizade, essa comunhão, essa união, né? Quando eu cheguei aí, eu fiquei feliz, perguntei para o Eduardo. O Eduardo falou assim, não, o pastor mandou um estudo e você mandou outro. Eu agradeço, pastor, pela amizade, pela confiança. É um privilégio, meus irmãos, nós estamos aqui e sou muito feliz por ser pastoreado pelo pastor Barbosa e a pastora Osana. É essa felicidade que nós temos que ter, meus irmãos, um para com o outro. Sermos felizes por termos, primeiramente, falei isso aí para minha esposa hoje, primeiramente, preocupação do pastor com a igreja. Segundo, preocupação do pastor com o pastor dele. Vocês entendem isso? Essa preocupação que vai ganhar eu e você. Aí como não vai amar um homem desse? Não tem como, meus irmãos. Sabe por quê? Constrange a gente. Entende isso? Este é o pastorear, este é o cuidar. Falar, se não for, eu estou lá, irmão. Porque nós estamos indo para o mesmo objetivo. O céu é um só, não é? Então, se o meu irmão não pode, eu posso, e vou fazer isso com honra, com privilégio e com excelência. Não é? Porque eu vou agradar a Deus e automaticamente vou agradar o meu irmão. Amém? Vamos lá? Eu acho que nós estávamos já nos frutos do Espírito, não é isso? Estávamos longanimidade, estávamos, é isso, Eduardo? Um pouquinho acima? Pode ir passando um pouco. Isso. Aê. Isso. Um pouquinho mais acima. Não. Perdão, abaixo. Isso. Foi a declaração de Jesus. Essa declaração. Eu sou manso e humilde de coração. Que declaração maravilhosa. Nós lemos isso, meus irmãos, no outro estudo que nós tivemos. Mas eu quero ler para que a gente venha entender sobre essa liderança de Jesus. Sobre como Jesus ele conduzia os discípulos dele. Né? Que declaração maravilhosa. Aquele que fez os mundos, que pôs as estrelas no firmamento, que conhece o nome de cada uma delas, que mantém as inumeráveis constelações nas suas órbitas, que pesa as montanhas e as colinas na balança, que considera as ilhas como um cisco, que faz da sua mão uma concha para medir as águas dos oceanos, perante quem os moradores da terra são como gafanhotos. Justamente ele, quando entra na vida humana, o faz com um coração manso e humilde. Ele é Deus. Então ele deixou um exemplo para mim e para você. Porque quando Jesus, chama-se, Filipenses capítulo 2, chama-se kenosis. E o que é kenosis, pastor? Jesus ele se esvaziou de si mesmo. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou e entrou como forma humana, humilde, manso e servo. Qual que é a honra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Qual que é a honra dele? É um honrar o outro, um dar glória para o outro. Entende isso? É isso que nós temos que entender. Esse tipo de humildade, esse tipo de mansidão, esse tipo de amor, que tanto os crentes às vezes não têm isso. Já viu isso? Mexeu com o crente, pronto. Ele se transforma. Não há um entendimento, ele não aceita uma crítica, ele não consegue aceitar nada. Qualquer coisinha que você fala para ele já é motivo para ele fazer biquinho. Não quero mais, eu não vou mais, não vou fazer mais. A gente não pode ser assim, meus irmãos. Nós somos um exército. Se nós somos um exército é aquele que está pronto para batalha. É aquele que está pronto para guerra. Como que eu e você vai estar pronto para a guerra se nós não aguentamos ouvir nada de ninguém? E o coração, os frutos do Espírito. Ou nós andamos no Espírito, ou nós vamos andar na carne. E andando na carne, como que nós vamos agir? Como pessoas mundanas. Sim ou não? Tem que haver diferença entre quem serve e entre quem não serve.
As pessoas têm que ver o brilho de Cristo na minha e na tua vida. Então, quer dizer, se nós não conseguimos, às vezes, o que nós temos dificuldade, as pessoas não querem mais hoje serem capitaneadas. Elas não querem mais. Não. Você pode ver, uma pessoa que teve problema com o pai, no meio da família, o que vai acontecer? Ela vai arrastar esse problema para a igreja, ela vai arrastar esse problema para o trabalho, ela vai ter problema com o chefe dela. Quando o chefe dela der uma ordem para ela, ela não vai querer obedecer, porque ela já teve essa rebeldia, esse problema com o pai. Então ela não sabe o que é princípio de autoridade. Mas quando eu e você começa a entender o que é o princípio de autoridade e de hierarquia, nós não temos mais esse problema. Porque o Espírito Santo entrou no meu e no teu coração e nós não precisamos mais disso. Nós entendemos que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Mas alguns parecem que vêm para a igreja e acham que tem que ser servido. Não, não, querido. Nós estamos aqui para servir aquele que criou os céus e a terra. Então, se você está para servir, sirva a Ele. Olhe para Ele. Aí, o que nós começamos a fazer? Arrumar um monte de desculpa. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Sempre são as pessoas, nunca somos nós. Esse louvor que a pastora começou a louvar aqui foi maravilhoso. Maravilhoso. Nós temos que falar isso todos os dias, para que Deus venha nos quebrar. Apesar de Jeremias falar que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, quer dizer, eu e você, a gente não consegue se quebrar. Nós não conseguimos agir com humildade, com amor. Nós não conseguimos agir dessa maneira. Não precisamos falar que somos cristãos. Nós precisamos agir como cristãos. Essa ação que precisa partir da minha e da tua vida. Para que as pessoas venham olhar e dizer assim, realmente ela é diferente. Realmente ele é diferente. Realmente um quer ajudar o outro. Realmente um está junto com o outro. Nós somos um só corpo. Um só corpo. Se um sente, o outro tem que sentir também. Agora eu não posso olhar para o meu irmão e dizer, o problema é dele. É isso. Aleluia. Longanimidade. O que é isso, meus irmãos? Um dos frutos do Espírito. É um equilíbrio e um espírito paciente diante ou sob provações prolongadas. Aqui não vai entrar só a longanimidade, vai entrar também a minha e a tua fé. Porque às vezes começa-se uma provação. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes isso não está dizendo sobre dias ou períodos. Porque temos um período. Às vezes a minha e a tua prova, a minha e a tua dificuldade vai durar um espaço de tempo muito maior do que um dia. Há pessoas que passam a prova por anos. Por que passar a prova por anos? É Deus que quer isso. Porque quando Deus ele permite que aconteça alguma coisa na minha e na tua vida, é porque Ele precisa nos aperfeiçoar. Não é isso? Nós precisamos criar maturidade, comunhão com Ele. E qual linguagem que nós entendemos? A linguagem do sofrimento. Agora, se eu entender a linguagem do amor, se eu conseguir entender essa linguagem do amor, eu vou precisar passar por todo esse sofrimento? Não. No outro estudo, eu estava falando sobre filho e eu falei o quê? Eu falei assim, o pai, ele ensina o filho. Ele, nada que o filho fizer, vai fazer o pai amá-lo mais ou amá-lo menos. Todavia, o sofrimento é dele. Se ele não obedecer, o que vai acontecer? Ele vai chegar todo machucado. Aí o pai vai olhar e vai falar, precisava se machucar desse jeito? Precisava estar desse jeito? Não precisava. Era só ouvir e obedecer. Era só ouvir e praticar. Era só ouvir e fazer. Se você ouvisse e fizesse, você não estaria machucado desse jeito. Por quê? É as diretrizes que a palavra nos dá, que o Espírito Santo dá para mim e para você. Paz é um estado de reconciliação e amor. E, portanto, funciona como um vínculo entre os irmãos. Lembra? Quando eu dou a paz do Senhor, se o irmão não tiver paz, essa paz vai voltar para mim. Então, como que eu vou dar a paz se eu não tenho paz? Entende isso? Como que eu vou dar a paz se eu não tenho paz? Se eu não tenho, ninguém dá aquilo que não tem. Então eu tenho que ter a paz, porque aí quando eu for dar paz para o meu irmão, ele vai sentir essa paz. Ele vai entender isso. Se você entende que não são de palavras, não, nós não podemos ser ouvintes só. Nós devemos ser praticantes dessa palavra. E coisas simples, não são coisas fantásticas, não.
Não, a teologia é boa, meus irmãos, é ótima. Teologia bíblica, ela é ótima. Mas a palavra, ela é simples, ela é clara. Vai entender tanto uma criança como um doutor, um chanceler. Eles vão entender a palavra. Você entende isso? Porque Jesus, ele é simples. E as coisas simples, nós não damos mais valor. Nós não valorizamos mais. Coisas pequenas, corriqueiras, não valorizamos. Nós queremos sempre mais. Eu quero ver mais. Eu quero mais. E essa nossa sociedade vem inserindo isso no meu e no teu coração. Para que a gente se torne pessoas insaciáveis. Aí nada vai estar bom. Nada vai estar bom. Tudo que fizer, estava bom no começo, mas agora não está mais. No início, não. É a paz que tem dentro do meu e do teu coração, que vai nos dar o quê? Paciência. Vai nos dar perseverança. Você entende isso? Essa paz tem que estar. Nós temos que buscar essa paz. Olha o que o estudo está dizendo. Ao formar a igreja, Deus eliminou a maior divisão que já existiu entre os seres humanos. A desavença entre judeus e os gentios. Por quê? Para Israel, só existia Israel. Todos os outros povos eram gentios. Não existiam outros povos. Hoje, a gente falar de nós aceitarmos os estrangeiros ou outros povos, isso parece normal. Ainda mais com essa diversidade que estão falando aí, querendo que a gente engula goela abaixo. Mas, vamos mudar de assunto. Nós aceitarmos, isso é normal. Mas para um judeu, ele aceitar um samaritano, queridos, o nosso pastor Heraldo, ele pregou aqui, que não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Era a imagem que eles tinham. As outras pessoas eram outras pessoas. Os judeus sempre se achavam superiores. Então, por isso que aconteceu o que aconteceu. Vocês entendem isso? Então, nós não podemos olhar para as pessoas com esse ar de superioridade, com esse ar de que eu sou melhor, ou que eu vou fazer melhor. Não, querido. Jesus nos ensinou com um ar de humildade, de amor. A ótica de Cristo, ela é totalmente diferente da ótica humana. A ótica humana, ela vai olhar o quê? Aquilo que você tem, as suas qualidades, o que você pode dar. O que você tem para dar? É sempre assim. Jesus não. Ele vai falar, deixa eu ver os seus defeitos. Deixa eu ver aonde dói. Deixa eu ver a sua sinceridade. Porque hoje em dia você ser sincero com as pessoas assusta, afasta as pessoas. Porque você está sendo sincero. Mas esse é o verdadeiro amor. A sinceridade. Não existe outro. Não existe aquele que vem encapado, aquele que vem de pantufa. Não. O verdadeiro amor, ele fala a verdade. Os nossos filhos, eles procuram o pai e a mãe, por quê? Porque eles sabem que o pai e a mãe não vai mentir para eles. Por isso que eles procuram. Então, nós procuramos a Cristo, por quê? Ele nunca vai mentir para mim e para você. Ele sempre vai falar a verdade. Por mais que doa, mas ele vai falar a verdade para mim e para você. É isso que nós temos que entender e aceitar essa verdade. Olha o que diz o estudo. Em Cristo Jesus, as distinções foram abolidas. E a paz de Deus, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O nosso coração e a nossa mente vai ser guardado aonde? Em Cristo Jesus. Por causa de quem? Por causa da palavra. Por isso que eu preciso ter a palavra no meu coração. Aí você vai falar assim, mas pastor, todas as vezes que se prega num púlpito, ou todas as vezes que vai se falar de Cristo, vocês sempre batem nisso na palavra. Sabe por quê? É a minha e a tua bússola. Sem isso aqui, nós não vivemos. Não existe. Não existe crente sem palavra. Não existe. Por isso que nós, meus irmãos, precisamos que seja pouco tempo, mas comece. Comece fazendo a leitura da palavra. Comece aos poucos. Não precisa ler um capítulo inteiro, um livro inteiro, mas comece. A gente precisa começar. A gente precisa, porque a gente sempre fica protelando isso.
Fica sempre protelando, para depois e para depois. Eu estou fazendo minhas coisas e depois eu leio a palavra. E às vezes a gente vai dormir e nem falou com aquele que estava cuidando da gente o dia todo. O dia todo Jesus estava olhando para mim, para você e dizendo, ele vai vir, ela vai vir me agradecer, ele vai vir falar comigo. E aí você foi deitar, foi dormir e passou o dia todo sem sequer falar 5 minutos com ele. Como nós conseguimos, cristãos, ficar um dia inteiro sem falar com Jesus? Sem falar com... Impossível. Se eu e você estamos vivendo dessa forma, então nós precisamos analisar, refletir naquilo que nós estamos fazendo para aquele que nos salvou. Então eu vou analisar e vou refletir e vou falar, Jesus, eu não quero fazer mais. Eu não quero viver mais assim. Simplicidade, meus irmãos. Se a gente não começar pelo começo, não vai chegar nunca no fim. Entendeu isso? E essa paz que excede todo entendimento, então significa que está acima do que somos capazes de imaginar. E a promessa é que esta paz guardará nosso coração, que são as emoções, e a nossa mente, que são nossos pensamentos. Por isso devemos crer e pedir a Deus para que tudo aquilo que causa transtorno em nossas emoções e pensamentos sejam afastados de nós, pois não estão de acordo com a sua palavra. Eu coloquei uma oração aqui, meus irmãos, que eu achei interessante, porque às vezes nós vamos orar e não sabemos orar. Então eu coloquei uma coisa bem simples aqui, Senhor Deus, obrigado por esta promessa, mas gostaria de dizer que muitas vezes isso não tem se cumprido em minha vida. Nem sempre sua paz está presente no meu coração e na minha mente. Então peço em nome de Jesus que, por favor, o Senhor faça cumprir a sua palavra e afaste de mim todo pensamento, todo sentimento que tem me causado opressão, tristeza, desânimo e angústia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Entendeu, meus irmãos? É uma coisa bem simples. Eu não preciso fantasiar nada. Eu não preciso usar palavras bonitas, palavras escalafobéticas. Não. Eu preciso ser aquilo que eu sou em Cristo. Por quê? Daquilo que eu sou, da minha verdade, Ele vai me transformar. Por quê? Eu vou falar para Ele aquilo que eu sou. Se eu falar aquilo que eu sou, o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração, porque eu usei de sinceridade, eu usei de... O Evangelho, meus irmãos, é a palavra, é a verdade absoluta. É o que toda a sociedade está tentando tirar. Vocês já repararam isso? Todo mundo que vem falar comigo, com você, vem falar, não existe uma verdade absoluta. E a gente acaba sendo chamado de intolerante. Porque as pessoas vão falar, não, a verdade só está com você. E se for pastor, ainda piorou, filho. No meio da família é uma benção. Eu falei isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque existe um cabeça lá, na família da minha esposa, que é do centro. E ele fica cheio de corrente, cheio de coisa. E, meus irmãos, ele é uma pessoa gente boa. Agora eu estava tentando, esse final de semana eu parei com ele, mais ou menos umas 3 horas, para conversar com ele. Eu falei, eu preciso entender aquilo que você é, aquilo que você acredita, para desconstruir isso. Então, meus irmãos, ele começou a falar tanta coisa, cada coisa, que eu falei assim, você está indo atrás de fábula. Isso é fábula, querido. Falei, uma hora você é materialista, outra hora você é dualista, outra hora você é panteísta. Eu falei, tudo é Deus, Deus é tudo. Não, bobagem, querido. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não está em tudo, nem tudo é Deus. Deus é o Criador. Isso é panteísmo. Uma hora é dualista, que é o bem e o mal. Então eu fui confundindo tanta mente dele, que teve uma hora que ele nem sabia mais o que ele era. Você entendeu? Ele falou para mim, não, pastor, você está estudando muito, então eu vou estudar mais e eu vou vir conversar com o senhor. Falei, querido, venha. Falei, pode vir. A minha esposa deu risada e falou, meu Deus, você pegou ele hoje. Eu falei assim, sim. Eu falei, precisa converter esse cabeça aí para converter o resto. Eu falei, é assim que funciona. Você entende? Mas se eu não tenho a palavra, ele come a minha mente. Ele vai comer a minha mente porque ele sabe o que ele está falando. Eu falei com um tal de Kraul lá. Eu falei, você falou com o demônio, querido. Que Kraul que você falou? Para de brincadeira. Ele dá risada. Porque, meus irmãos, cada um Deus vai usar de alguma forma. Uns eles vão usar mais sério, outros eles vão usar mais alegres, outros eles vão usar correndo, outros andando. Não importa, o que importa é que o Evangelho seja pregado e vidas sejam salvas. Entenda isso? Então não importa. Deus vai te usar do jeito que você é.
Não. Às vezes a gente fica falando, não, mas eu quero isso. Não. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Na simplicidade, na verdade, na sinceridade. Entende isso? Ele foi para minha esposa e falou, olha, o teu marido, rapaz, joia, hein? Até, se eu não fosse da minha religião, até ia lá na igreja dele. Eu falei, falei, vai lá, demônio, para cair lá. É assim que funciona. Você entendeu, meus irmãos? Mas é uma alma que Cristo resgata. Porque às vezes a gente só quer para a multidão. Eu só quero para a multidão. Não. Pega pequenininho, pega um só lá, vai lá, fala com ele. Vai lá e fala, Jesus, põe para mim na minha frente que eu quero citar os versículos que eu aprendi. Por quê? Como que eu aprendo mais? Atos pedagógicos, é ensinando. Então, se você ensinar alguém, você vai aprender. Quando nós ensinamos, nós aprendemos. Então, eu preciso despejar isso em algum lugar. E se eu não pedir para Deus, se eu não tiver esse tipo de interesse, Deus vai mandar para mim? Não, você não tem interesse. Você não tem interesse. Então, se você não tiver interesse, está tudo bem, você vai ficar sentado aí. Mas eu e você temos que ter sede de Deus. E essa sede tem que partir do meu e do teu coração. Então, nós temos que olhar, fazer, sonhar e viver com aquilo que é espiritual. Entende isso? Não, as outras coisas ele vai acrescentando. E se não acrescentar, continua sendo Deus, está tudo bem. Mas eu preciso ter sede dele. Deus, eu não tenho sede do Senhor. Já falou isso para Jesus? Por que quando eu vou para o culto, eu não sinto a tua presença? Por que quando eu vou para o culto, eu entro e saio da mesma maneira? Por que quando eu vou para o culto, eu vejo pessoas sentindo a tua presença e eu não sinto a tua presença? Jesus está na casa. Tem algo diferente aqui hoje. Tem. Sabe por quê? Meus irmãos, não é ouvir, não é o estar, é viver a Cristo, é querer a Cristo, é ter sede de Cristo. É isso que nós temos que ter no nosso coração. O crente tem que ser queimado mesmo. Aonde ele vai, tem que tacar Jesus. Tem que tacar Jesus. E você sabe por que Jesus fez isso? Minha esposa deve estar assistindo, depois ela me bate em casa. Porque eu falei para minha esposa, amor, eu vou lá na casa dos seus parentes lá, não dá nem para falar de Cristo. Eu falei, eu quero falar de Jesus. Mano. Eu falei, eu vou lá, fico num canto lá. Aí o pessoal vai pensar que eu sou doido, né? Que eu não quero me interagir. Aí eu vou lá, brinco com todo mundo e começo a jogar Cristo neles. Eu falo, Deus, me dá uma estratégia para mim jogar Cristo neles. Uma estratégia para que eu possa falar do teu nome. Mas eu preciso querer isso. Agora, se eu ficar lá e falar, não, aqui eu estou sossegado, aqui eu não preciso falar de Cristo, aqui eu estou na família da minha esposa, então ninguém é crente aqui, então eu preciso... Não. Se Deus te colocou em qualquer local, Deus te colocou lá para você salvar a alma. Deus te colocou lá para você transformar a vida. Se Deus te colocou numa família para transformar a vida, numa igreja para transformar a vida, no teu trabalho para transformar a vida, é isso que nós temos que pensar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí a gente olha e fala, irmão, aqui, eu vou pisar nele porque ele está pisando em mim. Por isso que a gente sempre ouve o quê? Crente dá trabalho. Por que crente dá trabalho? Porque ele está convencido. Ele não está convertido. Quando ele está convertido, ele não dá trabalho. Não, entende isso? Quando ele está convertido, ele não dá mais trabalho. Aí ele passa a ser bênção. Entende isso? Para evitar quaisquer divisões ou animosidade, Paulo agora roga por união entre os irmãos. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Corpo, apesar das diferenças de raça, cor, nacionalidade, cultura, língua e temperamento, há apenas um corpo, formado de todos os verdadeiros crentes, desde Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Todas essas divisões feitas por homem serão varridas quando o Salvador voltar. Portanto, o nosso lema para o tempo presente deve ser: deixemos de lado nomes, divisões, partidos e facções, e que Jesus seja tudo em todos. Entendeu isso agora? O cerne é esse. Não é quem separa, não é quem divide, não é quem faz. Não. O cerne é quem une. Esse é Cristo. Quando você vai ver o brilho de Cristo em alguém? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu queria que as pessoas vissem Cristo em mim. Então tem a atitude que Cristo teve.
Ajunte as pessoas. Se está brigando, vai lá e apazigua. Veio porque minha mulher aconteceu. Apazigua. Você nunca vai ver um pastor, a não ser, irmãos, coisas muito específicas. Mas você nunca vai ver um pastor falando para ele separar o casamento. Não. Sabe por quê? Mesmo quando o marido ou a esposa, ele foi traído e vem até o pastor, você sabe o que ele quer ouvir? Luta pelo teu casamento. Ama a tua esposa. Ama o teu marido. Entende isso, porque ele está ferido. Ele quer ouvir alguém falar para ele alguma coisa que está dentro do coração dele, para que ele venha restaurar o casamento dele. Aí ele encontra um crente, né, ali meio lá, meio cá, e fala, não, você tem que, a Bíblia te dá o respaldo. A Bíblia fala para você, separa. Não é isso? Mas cadê o amor? Aonde está o amor? Separa por quê? Entende isso? Eu tenho 21 anos de casado com a minha esposa, querido. E olha que nós já passamos coisa que só Deus para dar graça. Mas o problema maior era eu, não era ela. Não. O problema era eu. Entende isso? Eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, não adianta, num relacionamento, meus irmãos, seja ele de amizade, seja ele de casamento, seja ele de qualquer tipo de relacionamento, eu preciso entender o meu próximo. Eu preciso entender a maneira que meu próximo se dirige a mim. Eu preciso entender, cada um tem a sua forma de se expressar, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de amar. Então eu preciso entender aquela pessoa. Depois que eu entendi, eu vou entender que o quê? Ela não estava me espirrando, ela estava se defendendo. Por quê? Sofreu alguma coisa lá atrás, houve algum trauma, e por causa desse trauma ela criou uma defesa, que ela não deixa ninguém entrar. Então você, com o amor de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, vai entrar, porque Ele vai te dar a palavra para você entrar. E quando você entrar, ela vai ser transformada e vai ser salva e vai estar sentada do teu lado. É isso que nós precisamos fazer. Mas nós queremos o quê? Sempre julgar. Não julgue, ame. Não julgue, senta com a pessoa. Antes de você falar alguma coisa da pessoa, senta com ela, senta aqui. Eu quero conversar com você. Quero saber o que se passa. A primeira pergunta que você tem que fazer, tá tudo bem? Porque tem pessoa que só de você perguntar, tá tudo bem, ela já começa a chorar. Por quê? Alguém perguntou para ela se estava tudo bem. Alguém se interessou pelo problema dela. Porque hoje nós não temos essa pequena palavra que é empatia. E se colocar no lugar do outro, não. A primeira coisa, o crente que está vindo para a igreja, a primeira coisa está desviado já está parando. Você não tem mais jeito, não. É assim. Mas alguém foi lá, sentou com ele, conversou com ele para saber o que ele estava passando, para saber o que aconteceu na vida dele. Então primeiro senta, primeiro conhece, primeiro conversa, para depois você falar alguma coisa. Porque senão você vai estar tomando atitude guiado pela carne, pela sua natureza caída, não pelo novo homem que você está revestido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Nós temos que viver pelo Espírito. Assim como o corpo humano possui um Espírito que dá vida a ele, assim também o corpo de Cristo, a igreja, é vivificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui em dicotomia, corpo, alma e espírito, ou corpo e alma e o espírito, porque os irmãos já conhecem, já sabem sobre isso, tá? Então, o Espírito Santo, que assim o fez com os cristãos para a vida eterna, em uma só esperança. Os cristãos não têm esperanças distintas, mas somos chamados para uma única e verdadeira esperança que é Cristo. É a nossa única esperança, não há outra esperança. Aquele que guia, o Salvador da minha e da tua vida, não, é somente Cristo. Não tem santo, não tem medalhinha, não tem nada disso. É Cristo, é a minha e a tua esperança. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E andar no Espírito significa incorporar em nosso dia a dia o modelo de vida que Cristo viveu. Para cada situação diante de nós, é como se a nossa consciência redimida, resgatada, salva, nos perguntasse: o que faria Jesus em seus passos ou nessa situação? Entende isso? O que Jesus faria nessa situação?
como que Jesus agiria nessa situação? Porque a partir do momento que eu fizer essa pergunta para mim, eu já vou ter, automaticamente, o Espírito Santo vai criar o que no meu coração? Temor. Por quê? Deus vai estar comigo. Então Deus automaticamente vai me ajudar a não tomar uma decisão precipitada ou a não fazer aquilo guiado pela carne. Mas eu vou ser agora, a partir desse momento, guiado pelo Espírito, independente do que as pessoas falem, achem, julguem ou apontem. Entende isso? Hoje em dia nós nos preocupamos com tudo que as pessoas vão falar. Tem pessoas que se matam, elas cometem suicídio por causa de pessoas que vão julgá-la, por causa de pessoas que vão apontá-la. Essa exposição nas redes sociais, você acha que é por quê? Porque precisamos. Tem pessoa que se não tiver like lá, ela começa a ficar depressiva. Ela começa a ficar depressiva. Ah, eu fui, mas fulano não falou nada. Ó, o outro viu e não deu o joinha. Elas vivem na dependência disso. E isso começa a fazer um mal, queridos. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que quando o pastor ou alguém está aqui ministrando a palavra de Deus e fala algo para nós, ou eu entendo isso pelo Espírito, ou eu entendo isso pela minha velha natureza. Se eu entender pela minha velha natureza, a primeira coisa que eu vou falar, o pastor bate demais. Ah, não. Ah, eu não estou aqui para ficar ouvindo isso, não. Nem meu pai não falava assim comigo. Ah, não. Porque a minha natureza carnal, ela está intrínseca dentro de mim. Então eu vou começar a reclamar, a murmurar, porque nós somos expertos nisso. Agora, quando eu estou pelo Espírito ligado do céu, eu estou falando o quê? Deus está falando comigo, eu preciso de mudar, eu preciso sair dessa zona de conforto onde eu estou e começar a servir a Cristo do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Eu preciso ser transformado em outra pessoa, num crente genuíno. Que é para quando as pessoas veem você lá fora, as pessoas olharem e se assustar. Elas têm que se assustar. Elas têm que olhar para mim e para você e falar, nossa, ele é crente mesmo, hein? Pensei que era igual aos outros. Não é não. É isso que elas têm que falar. É isso que elas têm que falar, é diferente. Ela é crente mesmo, você viu? Que ela veio aqui, como é que ela falou? A primeira coisa que elas vão perguntar para mim e para você, onde você serve a Cristo? Já ela te pede para vir na igreja. Entende isso? Você entende isso? Por quê? Quem que fez? O Espírito Santo, por intermédio de quem? De você, porque você deu legalidade para ele fazer. Agora, se você não der, você vai passar a sua vida toda sentado no banco e reclamando. Entende isso? Por causa que o povo reclamou, eles ficaram 40 anos no deserto e outros nem entraram na terra prometida. Por quê? Só sabia tudo, Deus fazia, Deus dava carne, Deus dava codorniz, Deus tirava água da rocha, mas nada está bom. Deus abriu o mar, não está bom. Toda vez Deus tem que fazer. E esse fazer, querido, vai deixar eu e você frustrado em algum momento. Nós não podemos servir a Cristo assim. Nós precisamos servir a Cristo pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele vai fazer. Entende isso? Porque eu vou ter descanso. Se Ele fizer uma surpresa. E se Ele não fizer? Eu amo, eu sirvo da mesma maneira, não mudou nada. E como obtemos essa resposta na Bíblia? Somente nela. E após obtermos a resposta, devemos agir da mesma maneira. Ainda que isso nos confronte, devemos fazer aquilo que a Bíblia diz. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Entendeu isso? Jesus andou como, meus irmãos? Na simplicidade. Eu tenho pedido isso tanto para Deus, numa simplicidade. Falei, esse louvor hoje, como falou comigo, porque foi a minha oração. Ah, mas pastor, o senhor é pastor e já quer que Deus quebre o senhor? Todo dia. Todo dia. Todo dia eu preciso. Todo dia, meus irmãos. Oh, aleluia. Deus. Todo dia nós precisamos disso, meus irmãos. Todo dia nós necessitamos disso. Nós acordamos e dormimos precisando disso. Entende isso? Aonde nós vamos é Cristo. Nós estamos no carro, é Cristo. Nós estamos eu estou na empresa esperando para uma reunião, estou conversando com Jesus. Acabou a reunião, estou conversando para esse louco. Estou conversando com ele. Jesus, você viu aquele rapaz lá? Mas é usado, mano. Eu falei, se eu não fosse crente, eu ia dar umas pauladas nele.
falo assim com Jesus, se eu não fosse crente, Jesus, naquela reunião eu dava umas pauladas nele, porque é uma cobra criada. Eu estou conversando com quem? Com o pai. Então eu estou direto ligado nele. Eu estou direto. Quando acontecer alguma coisa, se eu estiver direto ligado nele, eu não vou ter surpresa. Por quê? Deus ou me avisou ou vai me preparar para aquilo que vai acontecer. Entendeu? O tempo verbal usado por Paulo, quando diz andai no Espírito, indica uma ação contínua, que nos remete à ideia de progresso. Quem caminha com o Espírito Santo não fica estagnado espiritualmente, mas está em uma constante evolução, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos cristãos paralisaram na fé, fazendo pouco ou nenhum esforço para terem progresso em sua caminhada cristã. O tempo passou, mas eles permanecem crianças em Cristo. Entenderam agora não? Quando eu sei que eu cresci, é quando eu apareço? É quando Cristo aparece. Aí está crescendo. Você vê como é bonito um pastor ver um obreiro crescendo. A primeira vez que ele vem aqui, ele treme e fala 2 palavras. E está tremendo. E respirando forte. Mas depois ele começa a pregar. Depois ele começa a falar. Por quê? Está estudando. Você viu a coisa mais linda? Eu preciso falar isso. Eu preciso. Aquilo que Deus fez com o Lucas e o pastor, vocês viram aquilo? Aquilo lá, aquilo é o céu na terra. Você entende isso? Aquilo é o céu na terra. Não é que se aparece quem se destaca, não. Não. Precisa entender isso. O céu na terra é o perdão. O céu na terra é a humildade, a cumplicidade, é o estar junto. Esse é o céu, porque quem ganha é Deus. É tudo sobre Ele, para Ele e por Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. É tudo dEle, Ele que criou, é Ele que fez, nós somos dEle. E a gente só faz o que Ele anda. Aleluia. Olha o que Paulo falou. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a canais, como a meninos em Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui? Eu não podia me aprofundar naquilo que eu estava falando. Por quê? Vocês ainda não eram espirituais. Se eu me aprofundasse, vocês não iriam entender. Então eu tinha que falar o quê? Como a meninos. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque Paulo plantou a igreja, deixou a igreja lá. Depois Paulo estava falando com eles sobre o quê? Eles não mudaram. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que a igreja de Coríntios é a que tinha mais dom. É a que tinha todos. Se eu olhar do lado, aquele profetiza. Olha para o outro tem discernimento de espírito. Olha para o outro tem ciência da palavra. Olha para o outro interpreta. Olha para o outro. Era assim a igreja de Corinto. Deus resolveu derramar, não me pergunto por quê, mas ele resolveu derramar na igreja mais menina. Os dons para mostrar para mim e para você que dom espiritual não quer dizer que nós temos maturidade espiritual. Não quer dizer que nós estamos intrínseco ou em comunhão com os céus. Não. Entende? É caráter. Caráter de Cristo. Esse é o obedecer a palavra, mesmo que ela venha nos confrontar. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas então, mas aí você tem que pedir perdão. Aí vem aqui, o crente fala isso para mim, eu doido. Mas eu preciso sentir. Mas eu preciso sentir. Mas precisa sentir o quê? A palavra não está falando aqui? A palavra não está falando? Você precisa sentir o quê? O que você quer sentir? Eu falei, sente vergonha na tua cara. E vai e pede perdão. Mas, não, mas olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não é com ele, é com você. Será que você não entendeu isso ainda? Não é com a pessoa, é com você. Deus está aperfeiçoando você. Deus está fazendo você criar maturidade, você crescer na graça e no conhecimento. Essa é a graça e o conhecimento que nós devemos crescer. Essa é a graça e o conhecimento, esse é o caráter de Cristo. Quer ver um cristão? É isso. O cristão vai errar toda hora. Ué, se eu errar aqui, eu vou chegar no pastor. Pastor, me perdoa. Eu errei. Ele é o meu pastor. Qual que é o problema? Ele está aqui para ministrar sobre a minha e sobre a tua vida. Porque o mesmo Espírito que aconselha e está com ele, está conosco. E se é o mesmo Espírito, a hora que ele falar, o Espírito Santo vai falar, é eu que estou falando. Entende? É eu que estou falando. Não é homem falando. Nosso erro é achar toda hora que é o homem que está falando. Porque se não rodopiar, se não correr, se não falar em línguas, então não é Deus. Entende isso? Não, a gente precisa parar com isso.
A gente precisa entender que quando nós começamos a falar de Cristo, o Espírito Santo já está nos guiando para guiar a igreja dele. E nós devemos o quê? Receber isso e mudarmos. O Evangelho é um evangelho de transformação. Não é um evangelho estagnado. É andar no Espírito, não é parar. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Isso é um fruto de onde? Da carne. Contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele está dizendo o quê? Vocês estão andando como todo mundo. Vocês estão fazendo como todo mundo. Vocês estão andando como eles. E vocês não podem fazer isso. De agora em diante, vocês têm que andar no Espírito. Então, eu não posso ter inveja. Eu não posso criar contenda. Eu não posso criar dissensões. Eu não posso criar separações. Eu não posso criar isso. Só na igreja, pastor? Não. É na igreja, no seu trabalho, na tua casa. Você entende isso? Porque se você fizer isso, obedecer a palavra e andar no Espírito, o que vai acontecer? As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer se chegar até você. Você entendeu isso? Hoje, a hora que eu tinha uma reunião, meus irmãos, e o rapaz ligou para mim e falou assim para mim, o presidente já falou para mim, não é para voltar. Eu falei, amém. Ele falou para mim, Leandro, vim lá em Imbu, e tá tarde, eu vou chegar aí umas 7 horas. Eu falei, vai chegar 7? Então volta. Eu falei, não. Eu falei para você desde manhã que eu tinha compromisso. Eu falei para você que estava trânsito, eu falei para você que você tinha que chegar mais cedo. Agora você quer chegar aqui 7 horas da noite para a gente fazer reunião, para acabar 9, 10 horas da noite, que nem você está acostumado? Eu falei isso para você. Ele mandou uma mensagem para mim, amanhã a gente precisa conversar. Eu falei, tá bom, Jesus, vamos conversar amanhã. Não tem problema, não. Você entende isso, meus irmãos? Pastor, mas aí o senhor vai perder o cliente, que não sei o que lá. Irmãos, se eu perder o cliente, presta atenção, Cristo me dá outro. Você tem essa fé? Tem essa coragem? Você entende isso? Ou nós somos guiados pelo Espírito, ou nós não somos guiados pelo Espírito. O que é prioridade e o que é importante? Eu preciso saber separar isso. O que é necessidade e o que é desejo. Entende? Eu preciso saber separar isso. Entende isso? Eu preciso me desprender disso. Se lá no passado eu tinha certos problemas, então agora eu não posso ter. Por isso que você não vai ver um cara que lá no passado, ou que não era crente, ele já era calmo. Então você não vai ver ele orando para pedir para o Senhor deixar ele manso. Porque ele já era. Então ele entrou para o Evangelho, aquilo melhorou, foi transformado. Então você não vai ver ele pedindo. Mas você vai ver um cara que era bravo no passado, pedindo o quê? Precisa ser um tonto. Ele vai pedir isso. É o que eu peço. Porque lá no passado eu era bravo. Então agora eu estou no Evangelho. Então é o Evangelho de transformação. Então agora eu não quero ter vestígio nenhum. Eu tenho nojo daquilo que eu era no passado. Eu tenho nojo, Jesus, disso. Então agora eu quero ser um novo homem. Eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor se alegre com as minhas atitudes. É isso que eu e você tem que pedir. É isso. Cada um sabe onde é o calcanhar de Aquiles. Cada um sabe, cada um tem o seu. Então, aonde eu era ruim, Jesus é aqui, ó. Eu preciso melhorar nisso aí. Tem aqueles irmãozinhos que você está conversando com ele, outro dia eu estava conversando com um pastor, aí eu estou conversando com ele e... Falei, pastor, você está prestando atenção? Está uma menininha ali? Não, pastor. Eu falei, nós estamos mal conversando aqui, o senhor está com algum problema. Precisa sarar. Irmãos, foi 20 minutos, o pastor chorou. 20 minutos. Me abraçou e falou, é isso. Entende isso? Ele precisa de ajuda. Ele não precisa que pôr o pé no peito dele e diga para ele, você é pastor, agora você não pode ficar. Não. Ajuda. Ele precisa de ajuda. Você quer ver um pastor triste, irmão? Ele não está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Tira o pastor Barbosa aqui. Morre. Acabou. Morreu. Por quê? Foi chamado para fazer aquilo. Então é a mesma coisa você. Você tem que saber para que Deus, o Senhor me chamou para quê? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Aonde o Senhor quer me encaixar? Aonde o Senhor quer me colocar? E você pegar aquilo para você e falar, agora eu vou. O Senhor está comigo? Eu vou. Vamos lá. Eu vou bater, vou cair, mas eu vou.
Não é assim? No trabalho a gente pensa desse jeito. Não, se eu sair desse, eu vou para o outro, e eu vou estudar, e eu vou lutar, e eu vou fazer meta, e eu vou bater. Não, e com Cristo não. Ah, já não deu, então tá bom já. Agora tá tudo bem, agora eu fico sentado. Você entende isso? Eu tenho que usar isso para a minha vida. Cristo tem que ser a minha vida. Eu preciso ter sede dele e buscar a ele e falar com ele em todos os momentos. Se é isso que o Senhor quer que eu faça, se não é, eu não vou fazer. Entende isso? Porque ele tem que se alegrar da minha e da tua vida, da minha e da tua atitude. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Meus irmãos, isso aqui não precisa nem explicar, porque a palavra já se explica por si só. Por quê? Você acha que se não te causar tristeza, você estar tanto tempo no Evangelho e não ter comunhão com Cristo e com a palavra dele, há algo errado. Entende? Ninguém vai te apontar. Você tem que sentir isso dentro do teu coração. Você tem que sentir isso. A sua oração tem que falar: Deus, como é que eu estou tanto tempo no teu evangelho? Como é que eu estou tanto tempo debaixo da tua presença? Eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não tenho comunhão com a tua palavra, eu não tenho comunhão com nada. Então tem alguma coisa errada comigo. Me ajuda a mudar, me ajuda a sair disso que eu estou, porque aonde eu estou, não estou bem. Entende isso? É você que tem que falar com Deus. O pastor não vai vir aqui ensinar para você qual vai ser a tua oração, porque tem que estar dentro do teu coração. A sede de Deus tem que estar aqui dentro. Então eu tenho que falar a verdade para ele. Entende isso? Fala: eu estou tanto tempo, Jesus. Jesus, eu tenho 15 anos, mas se falar para mim ir lá e falar um versículo teu, eu não consigo. Se eu for evangelizar uma pessoa, eu não consigo. Se eu for debater com alguém, não consigo. Mas tem 15 anos? Então que evangelho é esse que a gente vive? Entenderam isso, igreja? É importante entender isso. É importante muito mais do que uma pregação e você dar glória a Deus. Não, isso é muito mais importante. Eu preciso que você entenda isso para que você chegue na tua casa, no teu lar, no final de semana, quando você quiser, e você fale isso para Cristo. Você fale: Jesus, olha lá o que o teu pastor falou lá. Olha o que ele falou. Olha o tempo que eu estou. Que comunhão que eu tenho com o Senhor. O que é que eu faço para o Senhor? O evangelho não é de fazer coisas. Não, não é de fazer coisas. Mas o amor vai me impulsionar a fazer as coisas. Entende isso? Se o amor não me impulsionar a fazer as coisas, o que vai me impulsionar? Entende isso? O amor precisa me impulsionar a fazer as coisas. Agora, eu não posso sentar e falar: o evangelho não é de fazer coisa, então é de amar, então eu vou amar. Entendeu isso? O evangelho, o amor de Cristo que habita em mim, vai me impulsionar a praticar o evangelho. Entenderam isso? Aleluia. Essas pessoas ao qual Paulo citou, olha isso aqui, meus irmãos. Essas pessoas ao qual Paulo citou vivem das pregações de domingo e das orações dos outros, mas não da sua própria devoção pessoal e diária a Jesus Cristo, na palavra e na oração. Entenderam isso? Algumas pessoas já eram para estar orando pelos familiares. Algumas pessoas já eram para estar orando para as pessoas do seu trabalho. E as pessoas estão ainda pedindo oração. Sabe por quê? Porque não querem compromisso. Não querem se entregar. Não querem se aprofundar na palavra dele, naquilo que Cristo é. Eu preciso entender quem é Cristo na minha vida. Preciso olhar no espelho e dizer: Deus, o que eu tenho com o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor na minha vida? Aonde eu coloquei o Senhor na minha vida? Vamos lá, é a sinceridade. Escreve no papel. Pega o papel e escreve: seja verdadeiro, Deus. Primeiro é meu dinheiro, depois é meu trabalho. Então, antes do dinheiro do trabalho, minha família, né, Jesus? Que eu tenho família, então família, a casa própria. Aqui é o meu trabalho, aqui é meu dinheiro. Aí depois Cristo vai vir aqui embaixo. Entende isso?
Então eu preciso mudar o local que Cristo está na minha vida. Se eu não mudar esse local que Cristo está na minha vida, eu nunca vou conhecê-lo verdadeiramente e nunca vou ser um crente genuíno. Entende? Oh, Jesus está na casa. Aleluia. São como bebês na fé, que precisam ser carregados no colo, pois ainda não sabem andar com as suas próprias pernas. É nosso dever ir ao culto, ouvir a palavra e orar uns pelos outros, mas não devemos fazer disso uma muleta espiritual que nos impeça de caminhar diariamente com Deus e experimentar um glorioso avanço em nossa caminhada de fé. A nossa jornada, caminhada ou vocação, como queira chamar, é longa e não podemos estacionar. Devemos seguir a Jesus como ele mesmo disse. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu não vou nem explicar esse versículo, porque a gente já ouvimos. Todas as vezes nós ouvimos nessa igreja. A preocupação nossa é essa. Jesus falou a cada dia. Ele não falou a cada domingo. Ele falou a cada domingo? A cada domingo só? Foi isso que ele falou? Ou ele está falando a cada dia? Quem falou? Foi o pastor Leandro ou foi Jesus que falou? Então, se Jesus falou, nós temos que obedecer? Ah, mas eu não consigo. Dá um jeito. Dá jeito para tudo. Ah, vai ser chorando? Vai. Vai ser gemendo? Vai. Talvez as coisas não saiam do jeito que a gente quer? Sim. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E talvez na maioria das vezes até nossa família vai se levantar contra a gente. Vai. Mas a gente tem que continuar seguindo aquilo que Cristo colocou no nosso coração, como propósito, como chamado. Porque lá na frente Cristo vai nos honrar. Não é um passo a cada domingo, uma vez por semana, e sim a cada dia. Como peregrinos e forasteiros que não têm pouso neste mundo sombrio. Prossigamos para nosso lar celestial, dizendo, cantando: a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Há quase 3.000 anos atrás, o profeta Amós perguntou: andarão dois juntos se não houver concordância? Esta pergunta do profeta nos sugere que há uma concordância de mente entre pessoas que andam juntas. Não é comum marcar uma caminhada com quem vive discordando de você e é antagonista a tudo que você pensa, diz e faz. Gostamos de conviver com pessoas que falam a nossa língua, que gostam do que a gente gosta e que têm ideias, objetivos, planos ou propósitos semelhantes aos nossos. Isso não quer dizer que não devamos nos relacionar com o diferente, mas que a nossa vida, de maneira geral, é sempre acompanhada por pessoas que possuem os mesmos interesses que nós. Andar no Espírito também significa estar em concordância com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e sendo uma pessoa, Ele se relaciona conosco. É seu desejo que a nossa mente esteja alinhada a Ele, e que caminhemos na mesma cadência de seus passos. Jesus o apresentou como guia, e o cristão deve submeter aos seus apontamentos, direções e conselhos. A peregrinação espiritual é perigosa. Há muitas emboscadas no caminho, mas o Espírito conhece muito bem a estrada e faremos bem em segui-lo. Se você ler o primeiro capítulo de Ezequiel, irá se deparar com criaturas estranhas que não conseguimos compreender com a razão. O máximo que podemos é apelar para a nossa imaginação, mas ainda assim não conseguimos ter uma ideia perfeita dos seres ali apresentados. No entanto, os elementos daquela visão nos ensinam coisas profundas. Ezequiel viu criaturas acompanhadas por rodas, e onde as criaturas iam, aquelas rodas iam também, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Assim também é o crente. Ele segue os comandos de Cristo na sua palavra, porque o Espírito de Cristo habita nele. Se os seres andavam ou paravam, subiam ou desciam, as rodas faziam o mesmo.
E de igual modo devemos obedecer aos impulsos do Espírito Santo, abrindo mão de nossa vontade própria, sendo submissos a Ele. Aquele que anda no Espírito precisa ter concordância com sua soberana vontade, caminhando na mesma sintonia, subordinando-se de forma voluntária e amorosa às suas ordens. Concluímos então que andar no Espírito é seguir o modelo de Cristo em nossa maneira de viver. Uma ação contínua que nos leva ao progresso espiritual. De tempo em tempo, nós quando fazemos metas, de tempo em tempo nós paramos para analisarmos a nossa meta, para ver se nós estamos cumprindo, para que nós venhamos chegar até o final. Por que com Cristo não é assim? Passa 10 anos, já parou para analisar? Já parou para refletir? Já parou para ver como é que está a sua vida com Cristo? Não, nunca parei. Tá bom, eu vou na igreja só. Entende isso? O ir na igreja não nos credencia a sermos servos de Deus. Não, pastor, não. Aleluia. Viver em concordância com o Espírito Santo. Então eu vou viver de acordo com aquilo que o Espírito tem para com a minha vida. Isso vai me confrontar, porque a minha natureza caída sempre vai querer brigar, lutar com o meu espírito. Por fim, resta-nos dizer que quem caminha sempre vai a algum lugar. O cristão sabe para onde vai e tem um destino claro e definido. Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não estava andando sem rumo ou desorientado como uma barata tonta. Ele tinha um alvo. Andar no Espírito é caminhar em direção ao nosso maior objetivo, Deus. Se formos submissos à voz do Espírito, chegaremos lá e teremos cumprido o propósito para o qual fomos criados, como bem esclareceu John Piper. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Se andarmos com o Espírito aqui, desfrutaremos de uma profunda comunhão com Ele, Jesus e o Pai, por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você pode bater palma porque eu terminei o estudo? Meus irmãos, a gente brinca assim, mas meus irmãos, vocês entenderam esse estudo? Esse estudo, meus irmãos, é para que a gente venha andar no Espírito. É para que o Espírito Santo venha guiar a nossa vida. É para que o Espírito Santo vai confrontar, meus irmãos, vai doer, está tudo bem, faz parte. Mas esse doer, depois vai dar fruto. E depois do fruto, você acha que o que eu e você, nós sofremos aqui, para que o presente de nós vivemos uma eternidade, é sofrimento? Entende isso? Para Deus é um vapor que passou. Mas agora nós vamos viver com Ele uma eternidade. Então eu preciso ter isso no meu coração. Eu quero viver com Cristo uma eternidade. Eu quero o céu. Eu preciso ter isso no meu coração. O reino já veio, vai vir ou já está no meio de nós? Entendeu isso? Porque é uma coisa perfeita, mas que não é ainda completa. Amém? O pastor vai dar essa aula do reino para a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sentar ali é bom, ouvir é gostoso, dar glória a Deus, né? No estudo dele, ele me fez me lembrar. Uma vez eu perguntei para meu pai: pai, qual é, meu pai carnal, quando ele era vivo, qual é a sua função, né, na igreja? Perguntei para ele. Ele parou assim, olhou para mim e disse: filho, Jesus me chamou para dar glória. Então ele tinha um cantinho dele. Ele tinha um cantinho dele na igreja e sentava ali, era o culto todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Era o culto todo, igreja. Tá? Podia sentar de olho fechado, vocês iam saber que ele estava lá, era o culto inteiro. E é por isso que eu perguntei: pai, Deus chamou o senhor para quê? Para dar glória. Entendeu? Então cada um de nós tem que ter a nossa função independente.
faça aquilo com amor e com carinho para a glória de Deus Pai. Tá? Precisa o amor de Deus nos constranger. Nós temos sede para fazer as coisas, sede para vir para a igreja, sede para alegar. Os crentes desse século precisam entender uma coisa. Se Deus batizou você com o Espírito Santo, é para todo dia você falar em línguas. Não tem igreja, tá? É racional. Nós temos que parar com essa ideologia. Eu tenho que sentir, é racional. Senão não tem significado ele selar você em línguas. Se você não ora em línguas, só de vez em quando, tá? Então, não deixa isto esfriar dentro de você. Não, só vou falar em língua quando o culto está... Não, fale em língua todo dia com ele. Igreja, eu estava falando com o dono da igreja e ele colocou algo no meu coração e eu vou compartilhar com a igreja. Por quê? Como o espírito, né, o iníquo está se levantando, e um dos primeiros passos para que ele se levante é a igreja se apostar, né? E a igreja começa a ter os primeiros passos para ficar apostasta da fé, quando ela para de ler Bíblia, quando ela para de orar. E nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada WhatsApp, não temos? Eu preciso que a igreja leia a Bíblia comigo. E aí, como eu sou ainda um zero esquerda nessa área, tá? Os irmãos que podem me ajudar, eu vou dar o meu telefone, vou criar o grupo do WhatsApp da igreja Arrependei-vos. Não é para falar com o pastor que eu não vou responder 300 pessoas. Não, eu vou inserir ali um capítulo ou meio capítulo todo dia. Vou pedir para alguém me ajudar para eu inserir isso, para ler a Bíblia comigo, tá? O que eu ler, acordei de manhã ou durante o serviço, abri o WhatsApp lá da igreja Arrependei-vos, né? Opa, vai lá, tá lá um exemplo, Isaías 11. Eu preciso que a igreja, eu não, o dono dela, quem é o dono dela? Leia, para que essa praga não venha pegar nos corações de quem frequenta este local. Na eternidade eu não quero ser cobrado isso da minha mão. Todas as ferramentas possíveis, nós já escrevemos Bíblia, todas as ferramentas possíveis que eu tiver na mão é para o reino. Então é só dar o número do meu celular e criar o WhatsApp. Como é que tem que fazer? Eu não sei. Tá, então no próximo culto vai fazer, então, e aí eu vou pedir ajuda para inserir, e nós vamos, para começar a igreja, nós vamos começar a ler a Bíblia, a Bíblia que é dentro da Bíblia, né? O livro de Isaías. O Espírito Santo Deus falou comigo no meu coração. Outra coisa que nós vamos fazer, e eu vou cobrar isso todo sábado, todo chefe de família vai fazer o culto no lar com a sua família. Deus falou comigo, o dono dessa igreja, que vai visitar você lá no seu lar, porque aqui ele já visita, aqui ele já te visita, aqui ele fala, aqui ele revela, aqui é uma maravilha, lá no seu lar. O horário é o que você tá? Nós temos que criar aquele horário. Deus manda anjo, olha, eles vão prestar um culto para mim. Não sabe que terça, na quinta, no domingo nós estamos aqui? Então ele envia anjo. Esse local vazio é apenas uma casa de oração, 4 paredes. Quando nós se reúne, ele manda os anjos, tá? Específico. Então nós temos que criar esses seres, né? Dá trabalho para ele. Aí tem anjo aí que está ficando muito gordo porque os crentes não têm trabalho. Não vai na igreja, não lê Bíblia, não ora. Como é que eu... né? Na verdade, então, nós vamos fazer isso no nome do Senhor Jesus. Todo sábado, cada homem desta casa aqui vai fazer um culto, ou de manhã, na hora do almoço, não sei quando chegar do serviço, não sei que hora você vai fazer, mas todo sábado, para a glória de Deus Pai, porque Deus vai visitar o seu lar. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Eu conversando com ele falou que essas potestades que estão se levantando, ele vai brindar o seu lar.
para você não ter dor de cabeça com seus familiares. Vai acontecer isso, viu? Para a glória de Deus Pai. Então, nos próximos cultos, eu vou anunciar, nós vamos criar um WhatsApp da igreja Arrependei-vos. E vamos passar mensagem, passar Bíblia. Eita Deus, vai ser coisa maravilhosa para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos tirar os dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor.